Oi, gente, aqui é o professor Joel e na aula de hoje eu quero te mostrar como encontrar a fração que gera dízima periódica. Lembra que dízimas periódicas são números decimais infinitos com repetições de um ou mais algarismos após a vírgula. Agora é interessante tu lembrares também que existem dois tipos de dízimas periódicas, a simples e a composta. E a única diferença entre elas é justamente se após a vírgula já vem de imediato a repetição desses algarismos, que aí nós estamos diante da dízima periódica simples, ou quando após a vírgula não começa ainda a repetição. Observe aqui nesse exemplo, 0,25666, é só o 6 que está sendo repetido. Mas antes do 6 apareceu alguns algarismos, pode ser seja 1, pode ser 2 ou mais. Quando isso acontece, nós estamos diante de uma dízima periódica composta, tá bem? Agora, outro detalhe, vem aqui comigo. É importante tu lembrares também que essa dízima periódica pode ser escrita assim. Se tu veres um número decimal com uma barra em cima de um ou mais algarismos, essa barrinha significa que aquele ou aqueles algarismos estão se repetindo infinitamente. Ou seja, né, no caso aqui nas dízimas periódicas, tudo que se repete nós chamamos de período. Então, no meu exemplo aqui, ó, o 35 é o meu período. Período. Tá? O que está antes da vírgula, no caso zero, é a parte inteira do número. Tá? A parte inteira é zero e a parte decimal, período 35. No meu segundo exemplo, eu posso reescrever isso como 2,4. Observa que é só o 4 que se repete. Então, é só o 4 que é o período. Aqui é o nosso período. Um algarismo apenas. Parte inteira, 2. Tranquilo? Agora, como que eu transformo essas dízimas periódicas simples em fração? Tem uma regra prática. E essa regra prática depende que a parte inteira seja nula, ou seja, o número que antecede a vírgula seja zero. Tá? Aí, se não for zero, tem um jeitinho também. Vem aqui comigo. Muito simples de transformar dízimas periódicas simples em frações. O numerador da fração, lá na parte de cima, tu vais escrever sempre o período. Quem é que se repete aqui? O 25. Então, 25 é o numerador. No denominador, tu vai sempre escrever noves. Quantidade de noves depende da quantidade de algarismos do teu período. São dois algarismos que se repetem, então tu vais colocar dois noves. Ou seja, 0,25, 25, 25 infinitamente é a mesma coisa que de escrever 25,99 avos. Se der para simplificar, tu sempre deve simplificar. Mas a fração que gera essa dízima periódica, se tu dividir 25 por 99 ou uma possível simplificação, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, só cuidem para deixar simplificado. O meu objetivo aqui não é mostrar a simplificação, e sim como que se chega na fração geratriz. Neste caso, não dá para simplificar mesmo. E quando a parte inteira não é zero, por exemplo, 2,777, tu vai fazer apenas um detalhezinho antes. Tu vai separar a parte inteira da parte decimal, que nós chamamos de decompor o número. Ou seja, isso é equivalente a escrever 2 inteiros mais 0,777. E aí, a partir daqui, tu usa a regra prática. Só não esquece que tem 2 lá na frente. Então, 2 mais 7 no numerador, porque no período, né, o numerador, e no denominador apenas um 9, porque apenas um algarismo se repete. Essa é a regra prática. No numerador, tu colocas o período, no denominador, tu coloca noves. Quantidade de noves depende da quantidade de algarismos do período. Tranquilo, né? Agora, o detalhe, né, que dá um pouquinho mais de trabalho, é quando a gente trabalha com dízimas periódicas compostas. Primeiro, vamos aos nomes. Este número decimal, essa dízima, é a mesma coisa que a gente escrever 0,256 e a barrinha lá. Só o 6 sendo repetido. Então, ele é o nosso querido período. E tudo que vem antes da vírgula, né? No caso aqui, antes do 6, antes do período, né? No caso 25, nós chamamos de antiperíodo. Período é o que antecede o período. E claro, o zero que está lá na frente da vírgula, né? À esquerda da vírgula, a parte inteira. Segundo exemplo, 5,432, então 32 é o período. 32 é o período, não esquece, 32 é o período. E o que está antes do período, né? Antes da vírgula também, né? No caso, à direita da vírgula,
é o nosso anteperíodo. Anteperíodo. E o 5, que está lá à esquerda da vírgula, a parte inteira. Então é importante tu lembrar desses nomes. O que é período, o que é anteperíodo. Tá? O anteperíodo é aquele número que está entre a vírgula e o período, que antecede o período. Como que a gente transforma as frações, né, geratriz, né, como a gente acha essa fração geratriz de uma dízima periódica composta? Agora a regra, mesmo detalhe, depende da parte inteira ser zero, ser nula. E essa regra ela é um pouquinho mais chatinha, tá? Então vem aqui comigo, com bastante calma. No numerador, tu vais escrever o anteperíodo seguido do período. Ou seja, 3, 4, 2. Então, vais formar o número 342. Ainda no numerador, tu tens que diminuir do anteperíodo, ou seja, menos 3. Repetindo. No numerador, tu escreves o anteperíodo seguido do período, menos o anteperíodo. E no denominador, tu vais colocar 9 seguidos de zeros. Quantidade de 9, Joel? Depende da quantidade de algarismos do período. São 2 algarismos no período? São 2 9 que tu vais colocar aqui embaixo. Seguidos de zeros. Quantidade de zeros depende da quantidade de algarismos do teu período. Um algarismo do período, apenas um zero. E aí é só fazer essa conta aí. 342 menos 3 vai dar 339 sobre 990 avos. Essa é a fração que gera essa dízima periódica. Daria para simplificar? Daria, mas não é o objetivo. E para fechar, parte inteira não nula. O que tu vai fazer? Bem similar aqui, ó. Tu vais primeiro, antes de usar a regra prática, fazer a decomposição. Ou seja, 2,1444 é a mesma coisa que tu escrever 2 inteiros mais 0,1444. A partir daí, ó, 2 mais. No numerador da fração, dízima periódica composta, então é o anteperíodo seguido do período, 14, menos o anteperíodo, 1. Sobre 9, apenas 1, porque só tem um algarismo no período. Seguidos de zeros, apenas 1, porque só tem um algarismo no anteperíodo. Então, continuando aqui embaixo, nós temos 2 mais 14 menos 1, 13, sobre 90 avos. Mesmo processo, soma de frações, denominadores diferentes, LNC, que é 90, né? Divide pelo de baixo, dá 90, vezes o de cima, 180, mais, divide pelo de baixo, vai dar 1, vezes o de cima, 13, e aí somando 180 mais 13, 193, sobre 90 avos. E aí, se tu dividir 193 por 90 avos, tu tens que voltar nessa dízima periódica. Fechou? Se tu gostou, curte, tá? Se inscreva no canal, que aí tu vai ter novidades, né? Se tu ativar o sininho lá, tu vai ter acesso às novidades. Eu estou colocando bastante vídeos, bastante dicas ao longo dos dias. Então, tu vai acompanhando aí, que certamente vai te contemplar em algum momento. Um abraço, até o nosso próximo encontro.